Veja, no ano 600 anos antes de Cristo, no ano 600 antes de Cristo, a língua que era falada era hebraico. Eu vou repetir, a língua do judeu era hebraico, no ano 600 antes de Cristo. Eles foram cativos, foram para a Babilônia. E na Babilônia, eles pararam de falar o hebraico, eles não podiam falar hebraico, começaram a aprender as línguas assírias e as línguas babilônicas. Você imagina, 600 anos antes de Cristo, mais 1948, quantos anos dá? 2.548 anos. Irmão, não é 100 anos nem 200, é 2.548 anos. Em 2.548 anos, esse povo não falou mais hebraico. Falou as línguas dos povos onde eles estavam. Onde se era em Roma, era o latim. Se era na Argentina, era o espanhol. E cada lugar começaram a fazer a língua. Mas quando Israel voltou a ser nação em 1948, a língua hebraica foi restaurada e hoje é a primeira língua de Israel. Isso é inédito. Porque só um povo que é chamado por Deus é que pode fazer isso. Olha para o irmãozinho e fala assim, até a tua língua será restaurada, irmão. Olha para o irmãozinho e fala assim, a língua original do Espírito está sendo restaurada na igreja. Olha para o irmãozinho e fala assim, você vai louvar o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Na língua original. Olha para ele e fala assim, halabalachara cantaramahandalabalas. Aleluia. Eu já estou no terceiro sinal, o quarto, já perdi. Terceiro sinal, restaura. Esse é o quarto, restauração da língua. Já aconteceu, amém? Sim ou não? Aleluia. Vamos para o próximo sinal. O próximo sinal é sobre o deserto de Israel. Primeiro veio uma palavra para Israel se tornar deserto. Deixa eu falar algo para você. Antes da dispersão, Israel não era deserto. Mas quando veio a dispersão, veio uma palavra profética de que com a dispersão, Israel se tornaria deserto. Vamos ver o texto. Está em Levíticos 26, 33. Na mesma profecia da dispersão está escrito assim, espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão deserto. E Israel se tornou um deserto. E hoje nós temos um dos grandes desertos do mundo está em Israel, chama-se deserto de Negev. Israel se tornou um deserto, mas que coisa tremenda, Deus vai restaurar uma nação, restaura a língua, mas Israel é deserto, então tem que ter uma profecia de que o deserto tem que reflorescer, amém? Então, o próximo sinal, Ezequiel 36, o verso 33. Eu quero ler bem devagar, porque esse aqui é demais. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar assolada e desoladas aos olhos de todos os que passam por lá. Dir-se-á, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruína, estão fortificadas e habitadas. Você vai falar assim, pastor, mas continua deserto em Israel? A areia continua. Você continua no mesmo lugar, está lá o deserto, só que sai flor agora do deserto. Eu passei numa plantação de abacate, eu gosto de abacate. E eu vi no chão, era areia de deserto, mas cheia de árvores de abacate. Eu falei, só pode ser milagre de Deus. Irmão, você vai na Europa. Quanto já foi na Europa? Vai na Europa e procura a região dos mercados, região das flores, e você vai descobrir algo poderoso. A maior parte das flores vendidas na Europa vem de Israel. Quando nós saímos de Golã,
para ir para Jerusalém, nós passamos pelo deserto embaixo, e aí você vê no meio do deserto, aquelas, eu esqueci o seu nome daquilo que faz das plantas, né? As estufas enormes, um monte de estufa, tudo cheio de planta, que vão encher o mundo, porque é uma palavra profética. Aleluia! E como é que eles fizeram isso? Eles têm um rio só. O Brasil está cheio de rio. Mas eles têm um rio só, o Rio Jordão. Eles pegaram o Rio Jordão e irrigaram o deserto com mais de 400 quilômetros de diferença. Tanto é que essa estratégia de engenharia está sendo adotado no Rio São Francisco, aqui no Brasil, para irrigar o Nordeste. Aleluia! Glória a Deus! Fala para o teu irmãozinho, quando a palavra vem, Deus muda, num dia, uma nação. Agora olha para o teu irmãozinho e fala assim, a tua vida, para Deus mudar, é só estalar o dedo. E hoje ele vai estalar. Aleluia! Mas escute, tudo ligado a Israel está ligado ao povo e à cidade, amém? Lembra quando eu falei das 70 semanas? Deus falou sobre o teu povo e sobre a santa cidade, porque Jerusalém é escolhida de Deus. Eu vou repetir, Jerusalém é escolhida. Mas em 1948, quando Israel se tornou nação, Jerusalém não fazia parte. Eu vou repetir, em 1948, quando Israel se tornou nação, Jerusalém não fazia parte de Israel. Estava fora. E aí você fica pensando assim, bom, mas se a palavra de Deus diz que ali é o templo, é ali que vai acontecer as coisas, então Jerusalém tem que ser dos judeus. Mas a nação começou sem Jerusalém. Então Jerusalém tinha que ser reconquistada. Quando aconteceu isso? Fala para o teu irmãozinho, no dia 4 de junho de 1967. Quando vocês ouviram falar na Guerra dos 6 Dias? Olha para o teu irmão e fala assim, a guerra não foi de 7 dias. Ah, Jesus poderoso. É difícil cair a ficha para algumas pessoas. Irmão, a guerra foi só de 6 dias. Espera um pouquinho, querido, para um pouquinho. Você sabe que existe hoje guerras? Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência tremenda. Foi para o Vietnã, que era uma pobreza total, e não conseguiram vencer o Vietnã em mais de 7 anos de guerra, com todas as armas. Mas agora Jerusalém tem que ser reconquistada, e eles precisavam de 6 dias, porque é o dia do homem. Mas o que aconteceu? Quantos querem saber? Eu vou ler o jornal para você, Estado de São Paulo, do dia 3 de junho, um dia antes da guerra. Eu tenho esse recorte comigo. O título do jornal, Estado de São Paulo, estava assim, no dia 3, a guerra começou no dia 4. No dia 3, estava escrito assim, o Oriente perde uma solução para a crise. 50 milhões de um lado, 3 do outro. Quem eram os 50 milhões? Árabes. Quantos tinha judeu? Eu vou contar uns detalhes para você. Os árabes, o Egito, que comandou essa guerra, eles tinham acabado de comprar dos russos os aviões MiG, que na época era o melhor avião de guerra, todos novinhos. Estava no Cairo. Eles compraram da União Soviética os tanques U-2 para andar no deserto. É um tanque que não para na areia. E estava tudo pronto, 50 milhões e o judeu só com 3. Cercado, irmão, cercadinho. Vou dizer algo para você, em 6 dias, os 50 milhões perderam a guerra. 6 dias. Aí eu vou ler as reportagens para vocês, posso?
Uma reportagem diz assim, os aviões MiG do Egito não saíram do chão. Foram destruídos no chão, porque os radares não funcionaram. E não vem estourar coisa física não, foi anjo de Deus que ficou lá destruindo os radares. Alô? Os tanques de guerra pararam no deserto e com gasolina e tudo não conseguiram sair do lugar. Uma reportagem do jornal fala de um soldado chamado Abraham Eliezer. Nunca mais vou esquecer o nome dele, Abraham Eliezer. Esse camarada sozinho, ele estava sozinho, se perdeu da turma, apareceu mais de 50 árabes, ele não tinha alternativa, era matar ou morrer, apontou o fuzil, 50 árabes levantaram a mão. Ele assustou, ele conta no testemunho, ele assustou, 50 árabes com a mão levantada e ele sozinho. Agora escute a maior. Ele pegou o radinho, ficaram lá e pegou o rádio, chamou o reforço, chegou o reforço, e aí desarmaram os árabes. E aí, imagina o soldado, chegar para o árabe e dizer assim, tudo bem, né? Lógico, na conversa dele, eu estou fazendo na minha, né? Mas como é que vocês se entregaram para mim sozinho? Você não estava sozinho, você está com 1 milhão de pessoas atrás de você. Quando Deus dá uma profecia, até os anjos trabalham, irmão. E não há força na terra que possa impedir quando os anjos trabalham. Olha o teu irmãozinho e fala assim, você entendeu, irmão? Para de murmurar pelos seus problemas, irmão. Vamos ver os textos. Isaías 19. Isaías 19, verso 16. E é tremendo. Está tudo na palavra, viu, irmão? Tudo que vai acontecer está na palavra. Não tem jeito. Vamos ler o que está escrito aqui sobre essa guerra dos 6 dias. Só não dá a data, mas que estava previsto, já estava. E verso 16 diz assim. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão. Ao levantar-se... a mão do Senhor dos Exércitos que agirá contra eles. Foi Deus que lutou pessoalmente. Verso 17. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de espanto, de pavor, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Essa reportagem que saiu no Estadão, eu não contei o resto. Todo jornal tem o colunista especializado em algum assunto. Então, na área de economia, pega uma pessoa que vai escrever sobre economia, um especializado. E na área de guerra, tem o jornalista de guerra, amém? Comentarista de guerra. Eu li a reportagem, mas eu dava risada, porque o comentarista, num dia antes, dizia tudo o que ia acontecer com Israel. E detalhou, porque Israel será consumido, porque não tem mais alternativa. Foi falando tudo o que ia acontecer com Israel. Eu fico imaginando a cara desse camarada 6 dias depois. Olha,